Fala pessoal, boa tarde, vamos a mais um vídeo, mais um levantamento de tudo sobre o Botafogo na mídia televisiva, na internet, na rádio, tudo sobre o Fogão, que vai hoje, daqui a pouco, a hora não passa, meu Deus do céu, enfrentar o São Paulo no Morumbi, 21h30, transmissão da Globo, ESPN, e a gente vai, logicamente, deve ter ainda mais um vídeo pré-jogo e depois uma live ou um vídeo pós-jogo, após aí o jogo, a decisão de vaga, a semifinal. Perdendo ou ganhando, terá conteúdo. Se vai ser vídeo ou live, a gente não sabe, mas terá conteúdo. Então, antes de começar aqui, ó, tem Globo Esporte, Donos da Bola, Jogo Aberto, SBT Esportes Rio, Esporte Total, tem tudo sobre o Fogão. Então, ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal. Notícias do Fogão, eu sou o Rafael e bora pro vídeo. Muito boa tarde, gente boa! Tá começando o Globo Esporte. Hoje tem Botafogo e São Paulo ao vivo na Globo, depois de Mania de Você. É o primeiro jogo, né? Foi 0-0 aqui no Rio, agora em São Paulo. Vai ser o jogo para decidir quem é que vai para a semifinal da Comebol Libertadores. Marcelo Corrêa já chegou, tá com pressa, já tá lá no palco do jogo para trazer as informações do Botafogo pra gente. Sempre bom ter você com a gente aqui, Marcelo. Também, Escobar, um abraço para você, boa tarde a todos. A gente já está vivendo o clima desse jogão que a Globo vai transmitir a partir das 9h15 da noite. Faixas de torcidas organizadas do São Paulo já postas em seus lugares aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Alguns sócios torcedores do São Paulo passando por aqui também, confiantes, mas o Botafogo está muito confiante nessa classificação. Apesar do empate em 0-0 há uma semana no estádio Newton Santos, o técnico Arthur Jorge gostou do que viu em campo. O Botafogo criou muito, apenas não fez o gol. E por isso, a escalação para o jogo de hoje não é segredo para ninguém. A mesmíssima daquela partida de uma semana atrás. Então vamos ver a escalação do Botafogo para enfrentar o São Paulo hoje aqui no Morumbi. O John vai ser o goleiro, lateral direito será o Vitinho, na zaga Bastos e Barbosa e Alex Telles na lateral esquerda. Aí no meio-campo os volantes Gregory e Marlon Freitas de volta ao time do Botafogo depois de cumprir suspensão contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Conseguiu descansar um pouquinho entre uma partida e outra contra o São Paulo. E aí os meias ofensivos, meias atacantes, Luiz Henrique pelo lado direito, o Savarino centralizado e o Almada pelo lado esquerdo. Igor Jesus estará no comando de ataque, já tem 6 gols na temporada e é esperança para fazer esse gol para, quem sabe, conseguir a classificação para a semifinal. O Botafogo já chegou 2 vezes a essa fase da competição, em 1963 e 1973, Escobar. Legal, Corrêa. O time não estará desamparado em São Paulo, a torcida tá aí, né? De jeito nenhum, a torcida do Botafogo apareceu no hotel, cerca de 20 torcedores interagindo com a comissão técnica, com os jogadores, passando vibrações positivas. Foi tudo muito legal até a madrugada, entre 3 e 5 da manhã, houve um foguetório ali no entorno do hotel, tentando perturbar os jogadores do Botafogo que estavam descansando, e depois às 8 da manhã, um teste de alarme de incêndio do hotel também incomodou. O Botafogo já fez um protesto à Comebol em relação a isso, Escobar. Valeu, Marcelo Corrêa, craque. Um abraço pra você, queridão. Luiz Henrique é o nome da emoção! Criatividade ele tem de sobra. Olha como é que ele... Ai, meu Deus do céu. Quando o Luiz Henrique vem pela ponta direita com a bola no pé, todos os dribles em todas as direções são possíveis. Talento incentivado pelo chefe, Arthur Jorge. É para me encarar, não é para voltar a bola para trás, que é para ir para cima mesmo, porque tem um potencial muito grande e é continuar assim. De preferência com gols. O de sábado contra o Fluminense foi o 9º do Luiz Henrique em 41 jogos desde que chegou ao Botafogo. Agora ele é vice-artilheiro do time na temporada. Faltam 9 para chegar aos 18 do Júnior Santos. E sobra confiança para isso. Sim, claro, dá para chegar em cada jogo, a cada treino aí, dando seus esforços nos jogos, dá para chegar assim nessa artilharia aí junto com ele. E fazer pelo menos um gol contra o São Paulo hoje seria tudo de bom. A frustração do 0-0 no Newton Santos já ficou para trás. E o Luiz Henrique sabe que os adversários por uma vaga na semifinal da Libertadores não vão repetir a retranca da semana passada. E vão ter que sair para o jogo. A torcida deles vão estar incentivando. E eu vejo que vai ter muito espaço ali na zaga deles, entre laterais. Então, eu vejo muita coisa que a gente pode aproveitar também nos erros deles ali. E vamos querer também ganhar. A gente não vai ficar esperando, não. Haja fôlego para jogar nesse Botafogo do Arthur Jorge. Em média, o Luiz Henrique corre de 10 a 12 quilômetros por partida. Para ajudar na preparação física, ele fez um investimento
num equipamento que está cada vez mais comum entre os jogadores. A casa da hiperbárica lá tá ajudando bastante, tá ajudando muito. Olha a nave espacial do Luiz Henrique aí. Dentro da câmara hiperbárica, o oxigênio é 100% puro. Uma vez na corrente sanguínea, esse oxigênio ajuda na cicatrização de pequenas feridas no tecido muscular provocadas pelo esforço durante os jogos. Como é que é ficar dentro daquele negócio ali? Eu fico ali dentro, eu durmo, cara. Eu pego o celular, fico um pouquinho e depois eu durmo. É muito de boa ali, porque também fica debaixo do ar-condicionado, aí não fica tanto calor lá dentro. Também tem um vapor também que tem lá e é muito de boa ficar lá dentro lá. O Luiz Henrique tem um plano: cuidar do corpo para servir ao Botafogo e a seleção brasileira por muito tempo. Nessa sexta-feira aí vai ter a convocação e eu vou estar de novo. Aí pegou uma vez o amarelinho. Pegou uma vez, acostumou, agora tem que ir sempre, Isso aí, Luiz Henrique, sucesso pra você. Jogaço logo mais, Botafogo e São Paulo, ao vivo na Globo, depois de Mania de Você. Vale vaga na semifinal da Libertadores. Ganhou, passou, empatou, vai pros pênaltis. Amanhã a gente conta tudo aqui. Só que São Paulo e Botafogo, na ida não foi pra ninguém, agora Casa São Paulina, atenções voltadas pra esse grande confronto. As notícias do seu tricolor tô paulista tranquilo, primeiro. não, tá suave, relaxa. O Botafogo viajou com o carinho e o apoio da torcida. A confiança também. Seremos campeões! O time carioca vai decidir de novo um mata-mata na casa do adversário na Liberta 2024. Contra o Palmeiras, pelas oitavas, ganhou no Rio, 2-1. Ganhava em São Paulo por 2-0, cedeu um empate e tomou a virada, mas o terceiro gol alviverde foi anulado. Criou casca, se classificou e seguiu. Terá força máxima no duelo de logo mais. Arthur Jorge deve mandar a campo a seguinte formação: John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Alex Telles, Gregory e Marlon Freitas, Luiz Henrique, Thiago Almada e Savarino, além de Igor Jesus lá na frente. O São Paulo pode ter Ferreirinha depois de um mês barrado pelo departamento médico, mas ele deve começar no banco. E Zubeldia naquela, 2 ou 3 zagueiros. A formação pode ser a seguinte, com Sabino ficando de fora para o time ganhar opção ofensiva: Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo e Bobadilha, Wellington Rato, Lucas Moura e William Gomes ou Luciano, e Caleri. A frase vem de um lado, mas vale para os dois. Sem dúvida, aí é o jogo mais importante do ano. 0-0 não serve, aliás, empate nenhum. Senão, a vaga para as semifinais da Libertadores será decidida nos pênaltis. O São Paulo tem uma pequena vantagem: decidir em casa, diante de cerca de 60 mil torcedores. Vai ser o duelo da melhor defesa da Libertadores 2024 contra o melhor ataque entre as 20 equipes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. O Botafogo chegou a 100 gols em 2024, depois do 1-0 contra o Fluminense, na última rodada da Série A. O São Paulo tomou só 3 em 9 jogos na competição internacional, mas também tem um problema sério: fez apenas 2 nas últimas 6 partidas. A gente precisa ter uma postura um pouco diferente do que a gente teve lá no Rio. A gente sabia que era um jogo uma decisão de 2 jogos, né? Então o principal objetivo era não tomar gol. E o Botafogo? Perguntaram ao comandante português sobre a pressão que será jogar em um Morumbi lotado. Eu não tenho dúvidas nenhuma sobre a força mental do Botafogo, não me compete a mim estar a poder avaliá-la publicamente. Eu, para mim, sei perfeitamente que grupo de homens eu tenho, que equipa eu tenho. Sei daquilo que nós somos capazes de fazer, tenho plena confiança naquilo que nós somos capazes de fazer e a forma como jogamos contra quem for, onde quer que seja. E isso para mim é o mais importante. Mata-mata a gente precisa classificar, não precisa dar show. Então a gente conseguiu um resultado interessante. Agora é outro jogo, é outra história, é outro estádio, diante do nosso torcedor. Os ingredientes estão aí. No primeiro duelo tivemos gols perdidos, mais de um lado do que do outro.
Agora lá vão eles para os gols que podem fazer história. Há mais de 50 anos, o Botafogo não chega a uma semifinal de Libertadores. O São Paulo, há 8 temporadas. Quem será que passa, hein? Que jogo é esse, hein? O Botafogo, líder do Brasileiro, uma equipe muito bem montada pelo Arthur Jorge. E o São Paulo, que tem uma tradição imensa em Libertadores, Dedê. Tô tranquilo. Eu acho que Tá vai igual ser o Everton Guimarães. Né? Acho que vai ser um jogo... Loirão, que jogo. Vamos falar real, jogo de jogador grande. Pra decidir, pra ser protagonista. A gente tá conversando aqui em off, né? Enfim, o Botafogo vai atacar, o Botafogo vai esperar, vai ser um time reativo. Pra mim, o Botafogo vai pro jogo. Pra mim, o Botafogo vai pra cima do São Paulo. Pra mim, o Botafogo não vai esperar, não vai tentar ser um time pra ter contra-ataque. Eu acho que o São Paulo vai ter um comportamento muito mais defensivo do que o Botafogo. Até pela característica que o Botafogo vem jogando. Então, é um jogo muito difícil. São Paulo tem que fazer o jogo muito perto da perfeição para conseguir avançar. Há uma possibilidade tripla. 3 na maca, Everton Guimarães, Sgarbi, Dedê. Não, maca aqui, porque lá tem que ser... lá é um guindaste, lá tem que ser aquela tampa do... Que é esse, filho? Lá esquece. Ai, será, gente? Ou não, ou todo mundo feliz também. Achei mais uma, né? O quê? O Capelanes, quando ele voltar de férias, se ele cair na quinta-feira, cadeira de volta. Ele acha que ele escapou. O malandrão, que susto. O malandrão sai de férias, mas depois a gente recupera o tempo perdido, não é? Agora, Chico, você que é completamente imparcial. E no caso, São Paulo e Botafogo, não, São Paulo e Botafogo é o assunto. Qual é a sua expectativa? De que o Botafogo vem pra jogar. Vem pra... Não, ele vem pra assistir o jogo. Ele não foi embora. Ele não vai jogar, não. Sabe que o Botafogo vem no pagode. E depois dessa fala dele, sabe o que a Renata fala? Sabe o que a Renata fala? Depois desse comentário dele, a Renata fala assim, queria ter um filho assim. Desculpa, eu acho que não me fiz entender. Os meus coleguinhas não tiveram capacidade cognitiva, o que pode acontecer. Porque o Denilson falou a mesma coisa. Acho que o Botafogo vem pra jogar. O que eu venho pra jogar? É não se retrair, é não esperar, porque o Botafogo não é assim, mesmo jogando fora de casa. O Botafogo vem pra jogar e também empurrar o São Paulo. O Botafogo aplicou 2-0 no Allianz contra o Palmeiras. E depois quase... Mas você tem essa confiança do Sgarbi ou você tá tipo igual o Denilson Show, Não, ele acha que vai dar Botafogo. Não acho que vai dar Botafogo. Eu acho que o Botafogo vem pra jogar, mas eu acho que o São Paulo tem condições, só que o Zubeldia vai ter que armar um time pra fechar os espaços do Botafogo. Isso não é simples de fazer. Contra o Corinthians, vocês ficam batendo. No Brasileirão foi 2-2. 2-2. Aqui, o Botafogo meteu 2 no Palmeiras, você falou. Não tem que ter medo, velho. O Botafogo vai amassar. O São Paulo hoje. Dentro do Morumbi. Que você falou, e no domingo, Vral também de novo. Olha, você não tem que ter medo, velho. Tá gravado. Tem jogadores do Botafogo que o São Paulo precisa ter muito cuidado. Igor Jesus é um deles, o Almada, que chegou há pouco tempo, é outro. E principalmente Luiz Henrique. São vários. Então, principalmente a bola. O São Paulo, a bolinha, ó. Não, tem gente no Botafogo que está em grande fase. Agora, o São Paulo é um time que coletivamente tem a sua tradição. Se o São Paulo não jogar com essa torcida que vai lotar o Morumbi, o São Paulo passa, pô. Eu vou narrar. Classificado. Bom, vamos aos palpites. Quem começa é Ronaldo Giovanelli. Você que está aliviado. Eu estou tranquilo, menino. Eu vou te dizer uma coisa, hein? Botafogo, menino. Ô, Luiz Henrique, menino, usa só velocidade. Não machuca muitas crianças, porque domingo a gente... Vral! 3-0 o Botafogo, porque vai ser 1-0 no sufoco. Na casa do depois vai cantar boi do Piauí. Chico Garcia, sua vez. Sgarbi, prepare-se para uma noite histórica. Vai estar comigo. Histórica. Vai ser 3-2 para o São Paulo. Olha, inovou. E você, qual é a sua expectativa, Ulisses, em palpite? Expectativa de 2-1 pro São Paulo, gol de Lucas Moura e Caleri. Com a mão? Não, que mão, cara. Vai lamber sabão. São Paulo vai passar. Eu quero avisar, Brasil, que eu estou numa semana péssima de palpites. Normalmente eu vou muito bem. Então, na minha opinião, o Botafogo não perderá a oportunidade. Será 2-1 para o Botafogo. Mas ela falou que não tá numa semana boa. Não quero inimizar, eu tô errando tudo, então a probabilidade é grande de erro. Agora, vamos com o Sgarbi.
O São Paulo sabe jogar uma noite de Libertadores. Estaremos lá lotando o Morumbi. 1-0, goleada, gol do Caleri de cabeça aqui, ó. Goleada! 1-0, São Paulo, goleada, tá lindo. E campeão da Libertadores esse ano é a gente, porque a gente sabe jogar essa competição, é nóis. Loirão, seguinte, papo reto rapidinho. 2-0 São Paulo, mas só que o São Paulo vai fazer um gol, vai tomar uma pressão. Vai tomar uma pressão no melhor momento do Botafogo no segundo tempo. São Paulo no contra-ataque faz o segundo. Olhando para a sede, qual foi sua ideia na manhã de hoje? Opa, galera, boa tarde, tudo bem? Fernandinha, galera do SBT Esporte. Minha ideia foi a seguinte, vim aqui de manhã mentalizar, pedir ao anjo das pernas tortas, Garrincha, para que força, que ajude nossos jogadores, que nós conseguimos a classificação para o dia de hoje. 23 anos é o jogo mais importante da minha vida, sim. Vamos buscar essa classificação, vamos buscar o título inédito da Libertadores. Hoje eu não consegui dormir, hoje o pensamento era vir aqui na sede, pedir aos grandes ídolos do Botafogo que ajudassem a gente. À noite hoje eu não consegui dormir. Ele é segurança, estava trabalhando na parte da tarde quando a torcida do Botafogo fez uma festa muito bonita lá no Aeroporto Internacional do Galeão, apoiando o time, embarcando para São Paulo para esse grande jogo. Cerca de 200 torcedores foram lá, dar carinho, dar afeto, incentivo aos jogadores. E uma cena que chamou a atenção, muito bacana, foi uma iniciativa do técnico Arthur Jorge de chamar o grupo, né? Os jogadores saíram do ônibus e podiam seguir para o saguão, mas eles fizeram questão de ir lá saudar e agradecer o carinho dos torcedores numa cena bacana. O que você acha que vai ser hoje? Arrisca aí um placar? 2-0, Luiz Henrique e Hugo Jesus. É isso, Lucas, vamos devolver lá pro estúdio, pra Fernandinha, mandando um abraço lá pra ela e força pro Botafogo, Lucas. Fernandinha, um grande abraço aí. Hoje é fogão, Fernandinha. Vai dar gente, pô. Fogo! Nunca mais eu vou dormir. Ai, nunca mais eu vou dormir. Olha a nossa música aí, ó. Ó. Hoje, sabe o que vai acontecer? Hoje eu vou lá no Embrasado. É aqui em General Severiano, o pessoal aqui do Social e Olímpico, na sede do Botafogo, tá fazendo, reunindo os torcedores para assistir no telão. Esses jogos muito importantes, Pedrosa, eu gosto de assistir na minha casa sozinha. Eu também. Porque eu tô um probleminha de destempero, umas coisinhas assim, entendeu, Vene Casagrande? Eu te Só entendo. que hoje eu vou lá, vai ser uma festa bonita e tomara que tudo dê certo, Pedrosa. Vamos olhar essas imagens antes de chamar os meninos, é isso? Imagem da festa da torcida, Pedrosa, no embarque do time no Galeão para ir para São Paulo. A torcida foi lá, fez uma festa bonita, tá aí a imagem na tela de vocês, imagens do Jaime, nosso Jaime que foi com o Flávio Vinick. Essa é da Botafogo TV, tá bem, é no cantinho ali. Um beijo pra galera da Botafogo TV. Imagens da Botafogo TV, a torcida foi lá, compareceu. E o Arthur Jorge, Pedrosa, fez teve uma atitude que eu nunca tinha visto o treinador fazer. Ele pediu para que os jogadores se posicionassem, parassem e observassem a festa. Eu achei até interessante que os jogadores ficaram numa situação assim de estar sentindo aquele momento, mas com medo de parecer que está comemorando alguma coisa antes. Eu senti essa preocupação dos jogadores. Eu não sei se você sentiu essa também. Mas achei bonito o encantamento no olhar do Arthur Jorge, ô Pedrosa. O futebol, ele não é só dentro de campo, né? O futebol é a motivação que você passa para o seu atleta. Eu acho que ele quis registrar aquele momento para justamente esse grupo de jogadores lembrarem quando eles entrarem em campo no Morumbi hoje. Até porque é um momento que o Botafogo talvez nunca tenha vivido nesse século. É um momento que o Botafogo já esteve na Libertadores nesse século em algumas oportunidades, mas jamais com a força desse elenco, jamais com um time tão bom, jamais como um candidato ao título de fato. Então eu vejo o Botafogo muito firme para essa partida. O Arthur Jorge também conhece muito bem suas peças do elenco, sabe o tamanho do desafio que é enfrentar o São Paulo no Morumbi. Então eu acho que toda a motivação necessária nessa festa da torcida e para os jogadores entenderem também o tamanho desse momento é muito importante para o Alvinegro. Ô, Vene Casagrande, e aí teve também lá no lado de lá, né, lá em São Paulo, foguetório 3 e 5 da manhã, perto do hotel, e dizem que não atrapalhou a questão do Botafogo, né, o sono dos jogadores, mas que o hotel que o Botafogo estava fez de manhã um teste de incêndio. E aí acordaram os jogadores, alguns jogadores ficaram sem entender o que estava acontecendo. O Botafogo, inclusive, até relatou, né, a Conmebol, o que aconteceu. Meio bizarro, né? Eu já vi foguetório, eu já vi... Agora, a partir do hotel... Olha, teste de incêndio, sabendo que a delegação alvinegra está no hotel, me chama muito a atenção. O foguetório em si, a gente sabe que pouco atrapalhou. Até porque hoje em dia é muito comum o hotel utilizar
como que eu vou dizer, aquele vidro... Anti-ruído. É o anti-ruído, que não deixa você ouvir o barulho. E por isso não atrapalhou o sono dele. Eu, particularmente, eu nem acordaria, porque eu, graças a Deus, eu tenho um sono bem profundo, eu não acordaria. É mesmo, Vene? É isso, graças a Deus. Não acordaria. Eu acho que isso aí é muito mais um ritual da torcida adversária, para protagonizar um apoio, talvez um clima de Libertadores. Eu tenho certeza que isso não atrapalhou. Agora, o teste de incêndio, inclusive para mim isso é novidade, acabei de saber. Para mim isso é um absurdo. Se eu fosse o Botafogo, eu ia reclamar bastante. O hotel sabia com certeza que a delegação alvinegra está ali. Sabia. E todo mundo sabe que os jogadores eles precisam descansar bem, ter uma boa noite de sono. Aí você vai fazer um teste de incêndio justamente no dia que a delegação alvinegra está lá, me chama a atenção. Não vou dizer que fizeram de propósito, seria leviano da minha parte. Mas eu tenho certeza que isso aí atrapalhou muito mais do que o foguetório protagonizado pela torcida adversária, no caso, a torcida do São Paulo, no hotel onde a delegação alvinegra está hospedada. O Botafogo chamou a polícia na hora e informou a Conmebol o que aconteceu e não tem nada a ver com o foguetório. Tipo, parecia um incêndio e... Não, foram horas depois que foram acionados. Agora, falar de campo em bola, o Botafogo não tem ninguém pendurado, não tem ninguém suspenso, todo mundo à disposição, exceto, claro, aqueles personagens que já não estão mais servindo ao Botafogo há algum tempo por questões clínicas, como o Cuiabano, o Júnior Santos, Eduardo, Jefinho, Rafael. De resto, é força total. Lembrando que o Carlos Alberto não é opção na Libertadores porque não foi inscrito. De resto, a gente imagina que vai ser aquele time que todo mundo já conhece nos últimos jogos importantes aí do Botafogo, né, Lucas Pedrosa? E eu imagino que a postura do Botafogo também não vai mudar. O São Paulo deve mudar, deve usar 2 zagueiros. Ele usou 3 zagueiros aqui no Nilton Santos, justamente para buscar também neutralizar essa bola profunda que o Botafogo sempre faz com o Igor Jesus. O Igor Jesus ficou muito bem marcado no jogo aqui do Nilton Santos. E agora o São Paulo vai ter que sair para o jogo para conseguir a classificação diante da sua torcida. Isso, obviamente, vai dar mais espaços para o Botafogo, que sabe utilizar muito bem essa transição rápida, que é um time muito veloz e que tem muita funcionalidade lá na frente com os seus atletas. Luiz Henrique, o Igor Jesus, o próprio Savarino, enfim. É um time que vai ter mais espaços do que, na minha opinião, teve aqui no Nilton Santos. Porque aqui no Nilton Santos, o Botafogo provocou os espaços, o Botafogo abriu os espaços. Lá no Morumbi, eu acho que o São Paulo vai dar mais espaço, apesar também do Botafogo ter que ter uma preocupação maior no seu setor defensivo. Isso parece meio louco, né, Vini? Porque o São Paulo tem um time muito potente e a gente falou tanto aqui que um dos melhores jogos aí da temporada que a gente assistiu foi o 2-2 no Morumbi, desse mesmo São Paulo e Botafogo, para protagonizar um belo jogo pelo Brasileiro. Aqui a gente viu um São Paulo completamente diferente, um São Paulo... eu não vou dizer veio mais covarde, mas veio para sobreviver, exatamente. Não, eu vou dizer, foi o São Paulo covarde, sobretudo no primeiro tempo. Muito, né? O goleiro deles começou a fazer cera com 8 minutos no primeiro tempo. Isso para mim é covardia, porque eu falei sobre isso quando o Palmeiras teve essa mesma tipo de atitude diante do Flamengo, por exemplo, eu achei covarde. O São Paulo no primeiro tempo, na minha opinião, foi covarde. Agora, se a gente for parar e analisar, eu acho que o São Paulo vai mudar, porque no primeiro tempo, como o Pedrosa mencionou, ele utilizou 3 zagueiros. No segundo tempo, aqui no jogo de ida, quando ele tira um zagueiro e fica 2 zagueiros, o time melhora. Então, eu acho que a partir daí já dá pra gente ter uma noção como que o São Paulo vai se comportar. E assim, é ruim, porque o São Paulo tem sua potência ofensiva e ter eles próximos do gol não é bacana. Mas o lado positivo de tudo é que dá um pouco mais de espaço para o Botafogo performar também ofensivamente. Porque eu acredito, como o Pedrosa falou, também não acho que o Botafogo vai mudar sua postura, o Vini Casagrande. Não acredito mesmo. O Botafogo nunca mudou sua postura, independentemente seja jogando em casa, fora de casa. O técnico Arthur Jorge sempre teve uma postura ofensiva. Eu acho que o São Paulo vai ser mais ofensivo dessa vez, ou menos covarde dessa vez. Claro que a gente está falando de um São Paulo que a camisa pesa demais. Tricampeão da Libertadores, tem um treinador que sabe jogar esse tipo de competição, isso precisa ser dito. O Zubeldia fez um bom trabalho na LDU, ou seja, conhece esse tipo de jogo. Vai ser um jogo muito interessante. Eu confesso para você que eu estou bem animado para a gente ver um bom espetáculo no Morumbi. Acho que o Botafogo é levemente favorito. Repito o que eu falei na semana passada. Botaria 55%. Mas por que eu boto 45% para o São Paulo? Pela forma como o São Paulo vem jogando nos últimos jogos? Também. Mas a força da camisa, a força do São Paulo dentro do Morumbi, a experiência dos atletas, a gente não pode esquecer isso. Tem o Caleri, tem o Lucas Moura, tem o Rafinha, lateral direito. São jogadores extremamente experientes e, repito, tem um treinador que sabe jogar esse tipo de competição. E falar em treinador, o Pedrosa trouxe essa informação antes do Arthur Jorge chegar, da característica ofensiva que tem o Arthur. E esse poder ofensivo que ele gosta de entregar ao seu time, inclusive foi por isso que o John Textor o procurou e trouxe ele. O John falou, eu quero um treinador ofensivo.
o Arthur é esse cara e ele não deixa de jogar por desrespeito ao adversário. É porque realmente é a marca dele ofensiva. Tanto que o Botafogo foi o primeiro time a atingir 100 gols na temporada agora, porque é um Botafogo muito ofensivo. O Pedrosa até falou quando ele chegou, né? Ele faz 5, toma 4, mas faz 5. mas tá tudo bem. Vamos lá, agora... Porque agora, no outro time que ele treinava, ele não tinha o material humano que ele tinha no Botafogo. Então, além dele conseguir ter um ataque muito ofensivo, ele tem peças defensivas também muito boas. Então, hoje o Arthur Jorge talvez tenha o melhor trabalho da carreira dele, porque o time do Botafogo é equilibrado. É muito mais ofensivo, mas é uma equipe equilibrada. Muito bem. A última vez que o Botafogo chegou nessa fase foi em 2017, lembra? Claro que lembro. Mas o ponto é, jamais com favoritismo de hoje. É verdade, não chegava nem perto do time de 2017. Ponto. Inclusive, era a Libertadores da Coragem. Exato. O Arnaldo, que era o lateral direito, ele nunca havia entrado num avião de forma internacional. Eu lembro do Arnaldo. Porque ele nunca tinha viajado de forma internacional. A primeira viagem que ele fez foi na Libertadores. Era um time realmente com foi construído pelo Jair Ventura e eles colocaram aquela característica. Na época brincavam que era time de operários, lembra disso? Isso, exatamente. Era um time que tentava saber sofrer. O do Pimpão. O do Pimpão. Bruno Silva. Roger atacante. Enfim, era um bom time, mas como o Pedrosa falou, o Botafogo e o Botafoguense chega diferente nesse momento. Gatito agarrando muito. Gatito foi o responsável por chegar naquela situação de fase de grupos porque pega os pênaltis lá contra o Olímpia. Botafogo hoje tem um compromisso, né, também pesado contra o São Paulo no Morumbi. Fala, meu caro Rodrigo Brandão. Com direito a aerofogo, os jogadores do Botafogo foram recepcionados no aeroporto Tom Jobim no início da noite de ontem, antes do embarque para São Paulo. Foi uma festa incrível, com direito a sinalizadores, bateria, fogos, tudo para transmitirem o seu apoio ao time que vai tentar a classificação às semifinais da Libertadores com uma vitória diante do São Paulo logo mais. Se vencer, a equipe iguala a melhor campanha da história do clube na competição. A última e única vez que isso aconteceu foi em 63, quando o Botafogo de Garrincha, Nilton Santos e Jairzinho chegou às semifinais e foi eliminado pelo Santos de Pelé e companhia. O torcedor já fez a sua parte no Rio, no embarque, e também vai fazer a sua parte lá em São Paulo. A carga de ingressos destinada aos visitantes se esgotou em menos de 2 horas. Então a torcida estará presente no Morumbi para apoiar o time em busca da classificação. O time está pronto, definido pelo técnico Arthur Jorge, que não deve fazer nenhuma mudança em relação ao time do primeiro jogo, na última quarta-feira. Sendo assim, John, Vitinho, Bastos, Alexander Barbosa e Alex Telles, Marlon Freitas e Gregory, Luiz Henrique, Thiago Almada, Savarino e Igor Jesus, este deve ser o time que entra em campo para tentar a classificação. No caso de um novo empate, será decidida nas penalidades. Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre Flamengo e Peñarol. Valeu, Azevedo? Valeu, tá certo, Rodrigo Brandão. Pois é, cara. Botafogo amargou um empate aqui no Rio de Janeiro e agora, né, vai para São Paulo, já está em São Paulo para buscar um resultado positivo e essa classificação. Eu continuo achando o Botafogo favorito nesse confronto, hein, o Gabriel? Também acho. Eu acho que o favoritismo reduziu porque nós teremos a seguinte configuração hoje, um Morumbi lotado com a galera impulsionando o time do São Paulo e assim, eu discordo dessa ideia, sabe essa história de que, tal clube é forte em Libertadores. São Paulo é, junto com outros clubes do Brasil, o maior campeão da história da Libertadores, talvez um dos clubes que melhor sabe jogar a competição aqui no Brasil. Só que esses jogadores que estão lá no São Paulo não disputaram nenhum título de Libertadores pelo clube. Nem são jogadores que estão acostumados, assim, a disputar a competição. Então, eu não acredito tanto nessa mística. Agora, eu acredito nessa mística quando ela está na arquibancada. E a torcida do São Paulo sabe muito bem viver uma noite de Copa. É uma torcida muito mais acostumada que a do Botafogo a momentos como esse. Então eu acho que o torcedor do São Paulo vai saber como induzir a equipe dele a ser uma equipe mais corajosa no jogo de hoje. Então essa mística do Morumbi, da arquibancada forte, isso eu respeito muito e promete ser um elemento a mais contra a equipe do Botafogo na noite de hoje. Agora, bola rolando? Desculpa, não tem nada de diferente pro Botafogo fazer, a não ser aquilo que o Botafogo tem feito desde que o Arthur Jorge chegou. Um time ofensivo, um time que propõe, um time que sabe propor, mas que sabe sair em contra-ataque. Essa é a chave do jogo do Botafogo. Tentar encontrar logo um primeiro gol para obrigar o São Paulo a se expor um pouco mais. Eu não acredito que o São Paulo no 0-0 vá se expor tanto. Eu acredito sim num São Paulo um pouco mais corajoso do que aquele
do primeiro tempo aqui no Rio, São Paulo do segundo tempo aqui no Rio, já foi um São Paulo que controlou melhor o jogo e um São Paulo que teve as melhores chances. Então eu acredito num São Paulo que se assemelhe mais àquele do segundo tempo. Um time que tenta o ataque, mas que não se expõe tanto. Verdade. Não acho que o São Paulo também vai no abafa da torcida. O Zubeldia é um treinador muito inteligente, ele vai dosar a força da equipe dele para não se expor em excesso contra o Botafogo, que tem um ataque já com 100 gols na temporada. O único ataque de um time brasileiro a chegar na marca centenária a essa altura de 2024. Então o Zubeldia sabe muito bem onde ele está se metendo, então ele vai colocar uma equipe, não vou dizer defensiva, mas uma equipe inteligente, uma equipe cautelosa, que venha saber dosar. Agora, realmente, a mística no Morumbi, 60 mil tricolores empurrando o São Paulo à frente, e isso sim, ajuda o São Paulo a quase que igualar o confronto, já que qualidade por qualidade, o Botafogo possui mais do que a equipe paulista. Agora, tem uma situação de observação para esse time do Botafogo, que é principalmente na questão ofensiva, né? Porque o Igor Jesus tá aí, né? A princípio, na mira do Dorival para a seleção brasileira, mas eu acho assim que o Botafogo às vezes ele demora muito a abrir o placar, né? O Botafogo foi um time que errou muito a pontaria, principalmente nos 2 últimos jogos. Errou muito, assim, contra o São Paulo. É complicado isso também, né, Ziveiro? Porque em nenhum momento eu acho que o jogador pensa assim, pô, vou bater rápido na bola, né? O cara pensa sempre no melhor, pensa sempre na melhor definição pra jogada. Mas, né, o movimento técnico acaba não saindo aquele adequado, falta um pouquinho de sorte também. Eu acho que essa lição ficou pros jogos anteriores e o Botafogo tem que carregar isso pra dentro do Morumbi. Um jogo, como eu falei, complicado, na casa do adversário, onde o adversário tem um histórico muito grande na competição. Então é preciso matar quando tiver a oportunidade. Dificilmente, né, o mata-mata vai ser tão permissivo ao Botafogo num segundo jogo. Dificilmente o Botafogo passará ileso, se classificará se perder tantos gols quanto perdeu no primeiro jogo. No primeiro jogo, vamos lembrar, o São Paulo teve 2 chances no segundo tempo claríssimas. Verdade. O Botafogo não matou no primeiro tempo e ficou na corda bamba no segundo. Então, se o Botafogo repetir esses erros, vai se aproximar muito de uma eliminação. Espero que seja uma noite um pouco mais inspirada em relação às finalizações. Porque criar, o Botafogo sempre cria muito, né, Zé? Dirigível do São Paulo, em apoio aí ao time, vamos São Paulo e tal, caiu hoje em Osasco, cara. São Paulo começou a cair já antes do jogo começar, hein? Alan, é um dirigível que estava sobrevoando aqui a região metropolitana de São Paulo e caiu agora há pouco, por volta do meio-dia, aqui no bairro Veloso, em Osasco, na Grande São Paulo. Nós estávamos, por exemplo, na região do Hangar, ali na região do Pico do Jaraguá, quando vimos esse dirigível passando, ele estava sobrevoando hoje pela manhã e depois tivemos a notícia que ele então caiu aqui próximo ao Rodoanel Mário Covas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma pessoa foi socorrida nessa ocorrência em estado leve pelos bombeiros. Pelo que nós conseguimos ver aqui do alto, a cabine onde fica a tripulação desse dirigível caiu exatamente em cima de uma casa. E foi exatamente nesse ponto que os bombeiros então concentraram esse trabalho para a retirada então dessa pessoa e também, consequentemente, né, moradores também que estavam aqui nessa residência. Nesse momento, a rua Sara Veloso, que é uma rua de grande importância, uma avenida de grande importância aqui na região de Osasco, no bairro Veloso, ela está parcialmente interditada. Aqui do alto ainda nós vemos equipes do SAMU, também do Corpo de Bombeiros aqui nessa região. E ainda de acordo com o site da ANAC, para operar um dirigível tem que ter autorização. Esse era o único dirigível que sobrevoava aqui o país. Dá para ver agora o prefixo dele, Papa Romeu Zulu Alfa Delta, né? Era o dirigível o único que sobrevoava o país, pelas informações que estamos apurando também aqui no alto, que agora, durante esse sobrevoo aqui para a Grande São Paulo, por volta do meio-dia, caiu nesse bairro de Osasco, bem próximo ao Rodoanel Mário Covas. Alain. Pois é, impressionante, viu, Elisa? Porque 11 horas e 40 minutos a gente viu esse dirigível sobrevoando a região do Morumbi. Daqui do estúdio a gente conseguia ver. E agora temos essa informação do acidente, né? Com uma pessoa aí sendo socorrida. Espero que ela consiga se recuperar. Rapaz, bom, espero que a pessoa que está levemente ferida fique de boa, tá? Graças a Deus só foi ferimentos leves. Mas o São Paulo conseguiu derrubar o único dirigível que sobrevoava as terras brasileiras. Se isso não é um sinal que o São Paulo vai cair hoje pro fogão, eu não sei mais o que é. Então é isso aí, pessoal, não tem muito pra onde correr. O Botafogo é esse aí: John, Vitinho, Bastos, Alexandre Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas Savarino, Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus. Não tem mistério, o Botafogo é um time que
por ser o melhor time do Brasil, o melhor futebol apresentado, acho que o melhor elenco do Brasil também. É um time que tem essa forma de jogar e ele impõe ao adversário a forma de jogar. E antes que venha nos comentários, ai Rafael, tá arrogante. Arrogante é a ponte que partiu todo mundo, tá? Não é arrogância, gente, é assistir o jogo. Eu não tenho que ficar falando que o time ruim. A gente vai ali tentar um resultadinho e tal, na humildade, se Deus abençoar. Não! Vamos jogar bola, vamos impor o nosso futebol, vamos pra cima. O Botafogo é um time grande, com um elenco farto, rico, muito bom, muito bem treinado, com um baita técnico, com baita jogadores. Então não temos que ficar com essa coisinha, esse coitadismo, não é bem assim. Dane-se isso, acabou isso. O Botafogo hoje impõe respeito em qualquer time, em qualquer estádio do país e do continente. Então vamos pra cima sim do São Paulo. Se você não assiste os jogos, assista os jogos e veja. O Botafogo está aqui, o São Paulo está jogando abaixo, então nós somos favoritos sim. Com ou fora, dentro ou fora do Newton, somos favoritos. Vamos pra cima. Para com esse pensamento pequeno, medroso, covarde e agigante. Mentalidade vencedora. O Arthur Jorge fala, jogamos do mesmo jeito dentro e fora de casa. Dentro de casa, partiu para cima e amassou. Fora de casa vai ser igual. O São Paulo vai querer também atacar, aí é com ele. A postura é dele, ele escolhe a postura dele. A nossa postura é amassar o tempo todo. Se eles vão sair para o ataque, melhor ainda. Vai ter mais espaço para atacar. Então, vamos para cima, vamos para dentro. O Botafogo é favorito, tem mais time, tem uma tática muito mais bem montada. Sabe como atacar, sabe como defender. O São Paulo tentou se defender no último jogo de uma forma diferente, com 3 zagueiros, não teve sucesso, então tá perdido ainda na forma de jogar, na forma de tentar marcar o Botafogo. Então eles não sabem ainda ao certo como fazer para enfrentar o Botafogo. O Botafogo sabe como enfrentar o São Paulo, como enfrentar o São Paulo. Então vamos para cima, parem de pensamento tosco, pequeno, ridículo, porque nos últimos vídeos aí eu não podia falar que o Botafogo vai ganhar o jogo, eu nem falei que ia ser 4-0, eu tô falando o contrário. O povo fala que é 3-0, eu falo, gente, calma, não é bem assim, é Libertadores. Nenhum jogo de Libertadores nas quartas de final teve placar elástico. Foi 1-0, 1-1, 0-0. Não teve 0-1. Então não teve um placar elástico, vai ser um jogo apertado. Placar apertado. Agora, a superioridade do Botafogo tem plenas condições de ser muito superior ao São Paulo, como é. Basta jogar a bola que sabe que será superior. Mas o placar eu acho que vai ser apertado. É Libertadores, filho. É clima de tensão, é jogo amarrado, jogo duro. Então, mesmo superior, eu acho que a gente ganha. E ganha de 2-1. O meu placar nos últimos vídeos eu estabeleci esse placar. E aí, ainda assim, eu falo que é 2-1. E o povo fala que, tá sendo arrogante, isso aqui lá. Meu irmão, 2-1 é arrogância aonde? Se eu falo 3-0, 4-0, é arrogante. Aí é arrogância sim. Vai passar o tatu, vai ser goleada, vai ser esculacho. Não vai ser, pô. Não vai ser. Mas quem é realista, enxerga futebol, sabe que o Botafogo é muito mais time e joga um futebol muito melhor do que o São Paulo hoje. Se vai passar ou não, eu não sei. A gente já viu times menores, times piores, times mais pobres, times mais desfalcados e etc. passando sobre outros times melhores. O próprio Botafogo em 2017 era um time que não era um primor da bola. E a gente eliminou um monte de gente na Copa do Brasil e na Libertadores naquele ano. Então, né, o futebol não é apenas dinheiro e apenas qualidade. Pode ser que um time inferior vença. É do acaso. O Botafogo amassou o São Paulo e foi 0-0. Digamos que amasse de novo hoje e seja outro 0-0. Pode ser que o São Paulo passe nos pênaltis. Pode acontecer? Bate na madeira e não aconteça. Opa, pode ser que não aconteça, pode ser que aconteça. Então, é isso. Mas que eu acho que passa. Eu acho que passa. E falar isso não tem problema nenhum. Não tem nenhum tipo de absurdo nisso. É isso, pessoal. Fico por aqui. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, baguncei a porra toda aqui, para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, fico por aqui. Até o próximo vídeo.